pessoal, eu sou a Débora Franceschini em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Recuperação. Hoje nós temos uma convidada, a Marie Lucelli Bon, fisioterapeuta dermatofuncional. Boa tarde. Nos conta um pouco da tua experiência, da tua área. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Bom, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional e sou mestranda ali do PPG das Ciências da Reabilitação da UFSPA. Atualmente eu trabalho com reabilitação mais de pele em relação a feridas, pacientes com lesões vasculares, com úlceras de pressão, pacientes pós-cirurgias plásticas, cirurgias tanto estéticas quanto reconstrutoras, reparadoras. Então, a área da dermatofuncional, ela é uma área muito ampla na fisioterapia, né? E eu acabei indo mais para essa parte de processos cicatriciais, onde eu posso, quem trabalha na área, enfim, pode trabalhar tanto com crianças, adultos, jovens, idosos. Então, é uma área muito ampla, o qual a gente tenta levar conforto, né, e qualidade de vida para os nossos pacientes. Sim. E qual a faixa etária que que tu mais atende, né, na parte da dermato? Sim, hoje em consultório, eu atendo em consultório, eu trabalho em parceria com o cirurgião plástico, né, o qual ele reabilita bastante pacientes pós-oncológico de cirurgia de CA de mama, né, de câncer de mama. Então, acaba sendo mulheres acima dos 40 anos, a maioria das pacientes, mulheres, então, sexo feminino, acima dos 40 anos, tem algumas mulheres com 60 também, e a parte de cirurgia plástica estética, que daí não é a reconstrutora, tem desde os 20 anos, 18, enfim, até 70 anos, daí acaba sendo corporal, facial, e também os pacientes de lesões de pele, né, que acaba sendo a maioria pacientes mais idosos, acima dos 60 anos. É que quando a gente escuta dermatofuncional, a gente já pensa, é só a parte estética, beleza, cirurgia plástica, pós-operatório, mas eu queria até que tu falasse um pouco sobre realmente, as feridas, úlcera por pressão, que são as que também acometem muitas pessoas e elas não sabem que a fisioterapia pode reabilitar, pode melhorar muito, né, essas lesões. Então, de repente, pode nos mostrar, falar sobre, para a gente ter essa ideia mais detalhada, né? Na verdade, a fisioterapia dermatofuncional que trabalha com reabilitação de pele, né, com lesões, com úlceras, como a gente comentou, ela é regrada por lei. Então, nós estamos defendidas por uma lei, né, a qual os profissionais que são pós-graduados ou especialistas em dermatofuncional podem trabalhar. É interessante a gente falar que de grande valia, assim, a gente trabalhar em uma equipe multiprofissional, né? Então, nós, fisioterapeutas, atuamos reabilitando as feridas. Agora eu posso explicar um pouquinho como acontece, o que são essas feridas. O pessoal da enfermagem também trabalha em parceria conosco, o pessoal da nutrição, psicólogos, né? A equipe médica, enfim. Então, é um trabalho multiprofissional, a gente trabalha em parceria. Nós, da fisioterapia, a gente, no caso, em instituições de longa permanência, atendimentos domiciliares, né, a gente tem um contato mais próximo com o paciente, vendo ele muitas vezes mais desnudo, assim, né, com regiões da pele mais à mostra, enfim, então a gente acaba observando mais como esse paciente está. E muitas das vezes, esses pacientes começam a ter algumas lesões na pele, né? Muito próximos a estruturas ósseas, como o cotovelo, a parte da região das nádegas, calcanhares, enfim.
E essa pressão que vai ocasionando normalmente em pacientes mais acamados, acaba reduzindo o sangue, a vascularização local ali e abrindo as feridas, né? Essas feridas não sendo tratadas, não sendo cuidadas, sendo negligenciadas, elas podem evoluir para situações piores, né? Que a gente conhece como úlceras de pressão, antigamente se chamava de escaras, né? E essas lesões, elas acabam podendo evoluir para algumas situações que o paciente precisa usar mais medicamentos, processo de contaminação, ter que tomar antibióticos, medicamentos mais agressivos, digamos assim, para o organismo. E nós, da fisioterapia, a gente tem total competência para auxiliar na prevenção e também no tratamento quando acontece, né, Débora? A gente tem vários recursos da eletroterapia, né, o alta frequência, o laser, o LED, ultrassom, corrente interferencial, TNS, enfim, e orientações que a gente pode dar para a equipe, para os familiares e também para o próprio paciente. Não sei se te ajudei dessa forma respondendo. Não, é a prevenção a gente conversa com familiares, a gente passa, né, informações importantes para que sejam feitas até para não vir a ter, né, de repente um acamado, não vir a ter uma úlcera por pressão, né, Exato. e tem A algum... própria hidratação da pele, né, Débora, que é importante também. Às vezes a gente acha que passar um creminho ou um óleo, enfim, uma vez por semana. Na verdade, o idoso, ele tem a tendência, né, a ter essa pele mais desidratada, devido a fatores nutricionais também, né? Então, a gente tem que hidratar sempre, de preferência hidratar com a pele molhada, úmida no banho. Enfim, tem alguns toques, né, que nós, da nossa profissão, a gente pode orientar os nossos pacientes e ter uma qualidade de vida melhor. E em queimados, tu tem atuado? Como é que está essa área, assim, na reabilitação? Uhum. Os queimados agora na situação do Covid, né, aumentou muito queimaduras por álcool, né, em função do uso do álcool gel. Em princípio, o álcool gel é para evitar tanto números de queimaduras, né, do que o líquido, né? O gel surgiu por isso. Mas, na verdade, com o uso em demasia, agora no Covid, aumentou muito o índice de queimaduras, né? Agora vem a época de junho, que também é a época de São João, então acaba tendo muitos pacientes com queimaduras em relação a fogos de artifício, né? Até amputações de membros, enfim. E a fisioterapia dermatofuncional, ela trabalha, assim, nessa área. Atualmente eu não tenho paciente queimado, mas já atendi alguns pacientes, né, por vários incidentes que ocorrem em situações domiciliares que a gente nem imagina. E é uma reabilitação bem demorada, né, onde a gente pega desde a fase aguda, aquela situação que aconteceu, o acidente, e a gente vai auxiliar no tratamento, até fases mais tardias, né, podendo o paciente ter a cicatrização mais com forma de contratura, que a gente chama, né, que o paciente fica mais restrito, podendo perder movimentos, enfim. Então, a fisiodermatofuncional também trabalha com esses pacientes. E o que não se deve fazer, porque tem muita gente que acha que, de repente, coloca produtos diversos na queimadura, seja queimadura do fogão ou alguma queimadura mais simples, e acabam colocando diversas coisas para melhorar. Então, de repente, uma sugestão de prevenção, Uhum. daqui a pouco piorar a queimadura. Exato, exato. Depende um pouco também dos agentes que causaram a queimadura, né? Às vezes, quando são agentes químicos, algumas situações assim mais específicas em fábricas, situações assim, existem já um treinamento do local para como você deve reagir. Em situações mais domiciliares, em casa mesmo, assim, de panela quente, essas situações que a gente convive mais no forno, vai tirar uma forma e queima a mão, enfim, o ideal é que a gente não passe nada como manteiga, tem gente que passa, pó de café, azeite, nada disso. O ideal é que você vá até uma torneira, né, de água corrente, deixe a água corrente passar, né, resfriar aquele local, porque aquele local está com temperatura elevada, e procure um posto, enfim, uma unidade básica de saúde mais próxima para ser feitas as orientações corretas. De acordo com o que tu passar, pode vir a piorar. Então, tem que ter cuidado. A água corrente não tem erro.
Então, tu tá atuando mais na parte da pós-operatório de cirurgias plásticas, é isso? Isso, eu sou professora também, né, de ensino superior, eu dou aula numa faculdade, e ali no mestrado, ali na UFSPA, eu auxilio também na disciplina de fisioterapia dermatofuncional. Então, eu estou atuando na cirurgia plástica e também na docência, né, que foi em pós-graduações aqui da cidade de Porto Alegre, tem 3 instituições que eu dou aula nos finais de semana, né. Então, assim, a gente está sempre se atualizando, sempre, né, vivendo essa dermatofuncional que é tão intensa, né, que está sempre modificando, sempre tendo novidades, né, é uma área que combina muito com as altas tecnologias, então a gente está sempre estudando, e acabou que eu fui mais para a área da cirurgia plástica, tanto reconstrutora quanto a estética, né, e também na área da docência. E ali na UFSPA, no PPG das Ciências da Reabilitação, a gente pesquisa marcadores inflamatórios em cirurgias plásticas. Então, a gente está tentando trazer, assim, para o mercado, né, enfim, a nível de pesquisa científica, o que as técnicas para reabilitação pós-cirurgia plástica, o que elas realmente provocam no nosso organismo, né, o que elas ajudam no processo inflamatório, na cicatrização. Essa é a nossa linha de pesquisa. E agora vem o inverno, que é uma época que as pessoas já escolhem para a cirurgia plástica, né? Sim. Para ter uma melhora até na parte da reabilitação da cicatriz, das edemas, que é bem melhor no inverno. Então, tem aparecido muitas pós-operatórios. Sim, a demanda realmente no inverno ela aumenta bastante, né? Porque digamos que é até mais confortável para paciente ou para o paciente ter a reabilitação, né? Do que no verão. Enfim, usa-se malhas, sutiãs, tapings de compressão que acabam provocando um pouquinho de um calor a mais no corpo, né? E edemacia mais, como tu mesmo falou. Mas, assim, desde que teve o Covid, o mercado deu uma baixa grande, né? Em função até da função de não ter acesso tanto aos hospitais, os hospitais estarem mais direcionados para o Covid, né? Mas agora tem aumentado, sim, está melhorando aos pouquinhos, não voltou como era antes ainda, né? Mas sim, a tendência é ir cada vez, é um mercado super em ascensão, assim, a gente tem sempre trabalho e sempre precisa de profissionais habilitados nessa área. E no pós-operatório de mastectomia, né? Uhum, E a retirada da mama, uhum. que vocês têm uma demanda grande, como é que funciona essa parte e o que Sim. é usado, assim, vocês usam aparelhos, mais terapias manuais ou drenagens, como é que... Uhum. Sim, na parte oncológica, então, essa situação infelizmente não modificou, né? A gente teve um índice bem elevado aqui no Rio Grande do Sul, nós somos o topo, né, do país em relação à doença do câncer de mama. Alguns pacientes eles tiram parcial, outros radical a mama, né? Alguns são bilaterais, outros só unilaterais, então um lado ou os dois. E algumas das vezes se retira os linfonodos, que são os gânglios axilares, assim, os gânglios que a gente tem na axila. Quando ocorre essa retirada dos gânglios, acaba que o paciente pode vir a desenvolver o linfedema, que é um inchaço, né, nos braços, no braço da cirurgia, né? E a fisioterapia dermatofuncional, ela trabalha muito nessa área de reabilitação. O que a gente usa? De início, a gente usa ataduras de compressão ou enfaixamento, que são uma espécie como se fossem meias, né, de compressão, meias elásticas, para que esse edema não aumente mais. A gente usa exercícios, orientações, a terapia manual, que é a drenagem linfática manual, que é a técnica que mais se utiliza, e cuidados com a pele, né, da hidratação, enfim. E depois a gente dá uma autonomia para esse paciente, porque senão ele vai ser dependente da fisioterapia sempre, né? Quando se torna um pouquinho mais crônico, digamos assim, a situação, o paciente aprende o automassageamento, aprende a usar as próprias malhas de compressão, então, no caso, as braçadeiras, né? E a gente vai auxiliando esses pacientes.
Tem se usado muito agora é o linfotaping, que é uma técnica com o taping, que é uma fita adesiva, né, que vai na pele, ela não tem remédio nenhum, e essa fita, ela promove uma autodrenagem. Então, ocorre a drenagem linfática, só que não é manual, né, é através da fita no paciente, e esse edema vai reduzindo, auxiliando na redução. E quanto tempo, mais ou menos, a fita ela fica? É aplicado, então, de preferência uma vez por semana, a cada 5 dias. Normalmente a gente aplica assim: o paciente fica 5 dias, o fisioterapeuta tira, faz outras técnicas, outros recursos, deixa 1 dia ou 2 a pele respirar e depois aplica de novo. Então a gente sempre dá 1 ou 2 dias de intervalo e o paciente fica normalmente 5 dias com a fita. Muito interessante. Já são É, inovações, né, para auxílio na são. Essa técnica do taping é o que a gente está pesquisando ali na UFSPA para comprovar se ela realmente funciona, né? Comprovar não que seremos o dono da razão comprovando, não é isso, mas trazer alguns conhecimentos em relação a essas técnicas. E daí a gente está com um grupo agora que vai trazer uma inovação também na área das gestantes, então pós-parto, auxílio no aleitamento materno e também em edemas. Perfeito. E no trabalho de parto também, no momento, vocês atuam ou ainda... Ou... É um projeto, é tipo como é que eu posso te dizer, um spoiler que a gente está dando aqui, né? É um projeto que a gente está começando agora, que provavelmente ano que vem já vai ter bastante coisa escrita em relação a isso, a gente vai pegar pós-operatório imediato, que é no caso cesariana, né? Nas puérperas, e talvez parto normal também, a gente ainda não evidenciou isso muito bem ainda, mas é uma técnica que está bem em evidência, assim, a gente está querendo estudar bastante para ajudar a população, e é uma técnica que não usa medicamento, né? Então, para o paciente é bom, para o Sistema Único de Saúde é bom, e para nós melhor ainda. Sim. Não, a fisioterapeuta ela está inserida em diversos locais, né? Ultimamente, então, inclusive, né, no trabalho de parto, na gestação, então, em todos os lugares a gente pode estar atuando. E isso é muito interessante. A gente está mostrando para o pessoal essas áreas que de repente quem não é da físio acaba não tendo esse conhecimento, né? Que nós, fisioterapeutas, a gente sabe porque a gente está nesse meio, mas o pessoal, né, que a gente quer, o público, a gente quer que eles também estejam inteirados, né, da nossa especialização, do que a fisioterapia pode, onde que pode atuar, né? Uhum. Então, é isso que a gente quer mostrar. Quanto tempo mais ou menos dura a sessão da Bom, depende, né? Pacientes queimados, pacientes com lesões de pele que são mais graves, a gente acaba levando em torno de 1 hora e meia o atendimento, né? Porque tem que retirar curativo, higienizar, a gente não usa medicação, a gente só higieniza para poder usar os recursos de eletroterapia, né? E depois fazer todo o treinamento, enfim, se tem algum exercício, atividade, dura em torno de 1 hora e meia. Os pacientes pós-cirurgias plásticas, estéticas e reparadoras duram em torno de 1 hora, 1 hora e 15. Particularmente, eu não consigo atender muito rápido, assim, porque são detalhes, o paciente, ele é uma caixinha de surpresa, né? Cada dia tem situações diferentes que a gente tem que resolver, mesmo a gente já indo preparada para uma situação específica. Então, basicamente 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia no máximo, até porque cansa se a gente fica mais tempo, né? E eu atendo só particular, não atendo por convênio, então eu consigo fazer desta forma. E o tempo, mais ou menos, da melhora da lesão. Por exemplo, se vem um paciente com... É que também depende muito, né, da lesão. Se for uma lesão por pressão, depende muito do tempo, do agravamento. Mas, assim, mais ou menos quanto tempo a pessoa, em quantas sessões ela consegue uma melhora, seja na lesão por pressão ou em cirurgia plástica pós-operatório.
Uhum. Isso, como tu falou, depende muito até da idade, N fatores, né? Alimentar, se o paciente se alimenta bem, se ele ingere proteína, enfim, tem vários fatores, né? Mas, particularmente assim, ó, lesões de úlcera por pressão, normalmente, nos 3 meses, a gente consegue fechar. Mas daí depende da intensidade do atendimento, né? Eu costumo dizer que não é o ideal tu atender todos os dias esse paciente, que a gente tem que deixar o processo cicatricial também ocorrer com estímulo e ao natural. Então, a gente atende normalmente 2 vezes na semana, a uma vez, dependendo do paciente, e daí acho que uns 3 meses, dependendo da lesão, a gente consegue fechar. Algumas mais complicadas, que o paciente tem há anos, né? Infelizmente existe, né? Os pacientes que têm lesões há anos, há 10, 11 anos, daí são situações um pouco mais complicadas. Às vezes, é importante falar também para não existir a frustração, que a gente às vezes não consegue fechar 100%, né? Porque às vezes é necessário uma cirurgia plástica nessas situações, mas a gente consegue amenizar muito e reduzir muito a lesão. Então já é um ganho desta forma. E, e isso tem muito a ver também com a parte nutricional, né? Bastante. Então, a importância como tu falou, da equipe multidisciplinar, né? Então, Exato. nutricionista é muito importante também nessa fase para ajudar a hidratação, a parte, né, nutricional para melhorar mais e ter uma cicatrização mais rápida, né? Exato. E tem mais alguma observação que de repente tu queira falar da tua área? Na verdade, eu trago aqui mais a funcionalidade da dermato do que a dermatoestética, né? Mas eu acho que é importante falar que a fisioterapia dermatofuncional também trabalha com estética, né? Então, celulite, né? Que é a fibroedema geloide, estrias, rugas, prevenção de envelhecimento, acne, enfim, é um mundo amplo, né? Que gordura localizada, é um mundo amplo que tem na área da fisioterapia. Quem pretende estudar essa área também é legal falar, né? Que é uma área que tem um retorno financeiro muito legal, além da gente se sentir muito bem atendendo os nossos pacientes. Eu sou suspeita para falar, porque amo o que eu faço. Quanto maior o desafio, mais brilha meus olhos, né? Porque a gente vê que realmente a gente tem recursos que funcionam e que a gente pode dar um bem-estar para os nossos pacientes. E eu desejo que a nossa área, enfim, a fisio em si, a fisioterapia em si, e a dermatofuncional também, seja cada vez mais reconhecida, né? E que as pessoas saibam que existe e que procurem, porque nós todos somos muito competentes nas distintas áreas da fisioterapia, né? A gente tem total competência para auxiliar os nossos pacientes. Sim. E eu gostaria de saber, assim, se de repente o pessoal para procurar, não sendo estética, como que ele pode fazer para de repente, eu quero procurar porque eu quero melhorar um pouco a minha pele, ou eu tenho alguma mancha, alguma coisa que eu queira, de repente o melasma, isso a fisiodermatofuncional também ajuda a melhorar. Sim, sim. A fisioterapia dermatofuncional trabalha bastante também com melanoses solares, que são as manchinhas de pele de envelhecimento, né? Que a gente acaba pegando muito só na juventude, não previne com fotoproteção e acaba tendo essas manchinhas mais acastanhadas, assim, melasmas também. Então, vai depender do profissional, né, da dermato que se especializar. Eu, particularmente, melasma eu não atendo, né, mas existem N profissionais capacitados que tratam, acaba usando questões de peeling, questões de luz intensa pulsada. Depois tem toda a parte de orientação que a gente chama do home care, né, que o paciente vai fazer o seu autocuidado em casa. E sempre lembrando que quando a gente fala de pele, de manchas, é importante a gente lembrar a prevenção, né? Então, o uso de protetor solar, em função que a nossa pele ela tem uma memória. Então, quanto a gente se expôs quando a gente era criança, jovem, e não usou fotoproteção, isso virá no futuro, né?
Uma mancha em si, um melasma, desculpa, ou uma melanose solar, em si ela é uma questão estética, né? Mas ela pode vir a evoluir para um melanoma, né? Então, para um câncer de pele. E também cabe a nós, fisioterapeutas, fazermos as orientações de prevenção e também se a gente observar que o paciente tem alguma lesão diferenciada na pele, a gente orientar a procura de um profissional médico dermatologista para investigar melhor essa lesão. E tu falaste no protetor solar. O protetor solar, ele não é só utilizado no verão para prevenir queimaduras do sol, né? Então, a gente Exato. ia, de repente, até esclarecer para o pessoal que só usa no verão, principalmente no rosto, né? Exato. Existem alguns locais que é a tendência a gente ter câncer de pele. A região da narina, as orelhas, a nuca e que eu me lembro é isso, narina, orelhas, nuca são os locais mais expostos, né? Então, em função da gente não, quando passa o protetor solar, às vezes não passar direitinho nessas regiões, então elas acabam ficando mais expostas a queimaduras. O protetor solar, ele deve ser utilizado todos os dias, seja inverno, verão, sol, chuva, né? A própria luz interna que a gente tem, ela causa lesões teciduais, né? Então ela também, o protetor solar também protege dela e ela deve ser usada normalmente de 2 a 3 vezes ao dia e não aplicado só no rosto, né? Aplicar nos lugares expostos, então dorso das mãos, pescoço, enfim, se você está com os pés descalços no dorso dos pés, né? É importante aplicar. Convenhamos, muitas pessoas não utilizam dessa forma, né? Que nem tu falou, utilizam mais no verão. Mas o ideal seria, e é, né? O paciente, enfim, as pessoas utilizarem em torno de 3 vezes ao dia, reaplicar, né? Fazer a reaplicação. Então, espero ter esclarecido, né, o pessoal, né, sobre isso, sobre a dermatofuncional, e agradeço muito a participação da Mariela Lucelli Bom, e que, né, muito sucesso para ti, tudo de bom. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, fico disponível, quem quiser tirar mais dúvidas pode entrar em contato com o canal da Débora, eu fico disponível para vocês, e foi um prazer bater esse papo. Então, muito obrigada e até o próximo programa.